Eu tenho uma mãe que me ama, seu nome é Maria. Eu tenho uma intercessora no céu, seu nome é Maria. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso divino e amado Mestre Jesus permaneça hoje sempre conosco, abençoando sempre a nossa caminhada terrena. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez na nossa casa, hoje, num dia muito especial, em que a gente faz uma pequena homenagem a todas as mães, falando da nossa Mãe Santíssima. Hoje a nossa companheira Liliana vai estar falando um pouco sobre a Mãe de Jesus. Essa mãe querida, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos lembra sempre do seu Filho, para que possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre amado. Então eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim o desejarem. Vamos nos ligando sempre primeiramente ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus nos lembra, que é bondade e misericórdia infinita para com cada um de nós, seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina nos lembra. Somos imortais. Agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, luz que nos guia, nos ampara, nos fortalece sempre em nosso caminhar terreno, que nos mostra esse caminhar sempre seguro, pautado em seus ensinamentos de amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecendo a toda a equipe espiritual, as falanges de luz que trabalham em nome do nosso amado Mestre Jesus, amigos queridos que durante todo o dia estiveram preparando este nosso ambiente e permanecem conosco, nos auxiliando. E como não lembrar de nossa Mãe Santíssima, protetora dos lares, protetora das famílias. Pedimos que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, para que ali habite paz, harmonia, serenidade, sempre. A nossa gratidão à nossa mãe e a nossa pequena homenagem a ela neste dia consagrado, que será amanhã, dia de todas as mães. Que assim seja. Liliana. Uma boa tarde a todos. Uma certa ocasião, uma mãe foi buscar consolo com o Chico pela perda de seu filho. Chico não disse nada. Abraçou-se com essa mãe e choraram. Abraçados, choraram por muito tempo. Ao despedir-se, Chico somente disse a ela: minha filha, pede força a Maria.
Somente um coração de mãe pode entender outro coração de mãe. E é assim, gente, que nós vamos entender por que Maria é considerada pelos cristãos o símbolo do maior amor aqui na terra. Porque Maria, junto com Francisco de Assis, é uma das grandes forças espirituais presentes hoje aqui na terra. Lógico, nós tivemos aí grandes almas, grandes potências, mas depois de Jesus, gente, nada nos foi concebido maior que o amor de Maria. Maria, sejais bendita entre todas as mulheres. Porque Maria representa, gente, o ápice do espírito feminino, o cume da experiência feminina na terra. Maria representa a aquisição e a síntese, gente, das mais altas potências e conquistas espirituais que o espírito feminino realizou sobre a terra. Por isso, quando aparece uma oportunidade dessa, para a gente homenagear a Mãe Santíssima, essa era a forma carinhosa que o Dr. Bezerra se referia a ela, Mãe Santíssima. A gente procura aproveitar, porque biografias, hoje, graças a Deus, nós temos muitas, não é, seu Juca? Você acessa, lógico, grandes biógrafos, estudiosos, e nós vamos ter. Então, nessa oportunidade, não vamos usar apenas para idolatrar, para pedir ou louvar. Vamos aproveitar para a gente conhecer um pouquinho como que foi a vida de Maria aqui na Terra, já que ela é o símbolo do amor. Como eram as suas atitudes, a sua conduta. Então, para isso, como ela é a Mãe Santíssima, nós temos que trazer Maria na condição de mãe. Mãe como todas as outras mães. Uma mãe que recebeu o filho no colo, cuidou dele e experimentou, gente, todas aquelas ansiedades que uma mãe experimenta. Porque não é assim que se diz mãe é tudo igual? Só muda de endereço? Não é assim? Ou isso não serve para Maria? Será que Maria, por ter recebido um espírito de alta hierarquia como filho, foi uma mãe diferente? Uma mãe especial? Eu acho que se fosse com a gente, você ia se sentir um pouquinho diferente, né? Especial. Você pensou que glamour? Você saber que você tem no seu ventre o governador planetário? Nós, né? Mas não Maria. Para essa guerreira, gente, começou com uma boa dose de desafio. E seu filho mudou a história da vida dela. A maioria das mulheres, quase todas antes de Maria, não esperaram Deus. Agiram antes dele. Poderiam ter esperado a intervenção divina, mas fizeram como a maioria de nós fazemos assim, ó. A gente diz assim, a Deus é perfeito, mas lerdo demais. Tempo de Deus demora muito. Eu vou dar meu jeito, né? Eu vou arrumar uma solução. Pode não ser a melhor, mas como eu gosto das coisas rápidas, e como não dá para ser perfeito que nem Deus, faz assim mesmo. Nós, mas não Maria, gente. Quando Maria recebe a anunciação do filho que ela receberia, Maria fez a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Ela se entregou aos desígnios da providência. Pai, seja feita a tua vontade. Então, para a gente compreender a grandeza desse espírito, nós vamos ter que trazê-la na condição de mãe. Num período, gente, da história nada fácil. Já não era fácil viver há 2024 anos. Vocês já imaginaram com uma mulher? Tinha mulher, gente, que valia menos que um animal, não é, João, na história? Vocês já imaginaram? Dá para vocês passarem na cabeça como foi a vida de Maria? Porque começa com a anunciação do anjo.
olha, você vai receber como filho o Espírito mais iluminado que esteve sobre a terra. E ele vai mudar a história da humanidade. Notícia fácil de receber, né? Simples, né? Vocês conseguem imaginar o que se passou na cabeça? Sabe quantos aninhos Maria tinha? 15. Bem dizer, uma criança. Dá para você se pôr no lugar com 15 anos e receber uma notícia dessa hoje? E a 2024 anos? Que a mulher não tinha valor. Vocês conseguem imaginar o que passou na cabeça de Maria? E nós? No lugar de Maria, o que será que nós pensaríamos? Aí nós temos justificativa na ponta da língua. De falar assim, ah, mãe, não dá nem para comparar, né? Porque mesmo Maria com 15 anos, não foi um espírito escolhido à toa para ser a mãe de Jesus. Concordo? Tá certo? Foi o próprio Cristo, gente, que pediu a esse coração que nós chamamos de Maria aqui, um coração forte, corajoso, que o acompanhasse, para ele cumprir uma missão que ele sabia que não ia ser nada fácil. Então, mas da mesma forma, gente, que Maria não foi escolhida ao acaso para ser a mãe de Jesus, as nossas mães não foram escolhidas ao acaso para ser as nossas mães. Da mesma forma que nós, que já somos, ou aquelas que vão ser, não foram escolhidas ao acaso. Da mesma forma que Jesus mudou a história da vida de Maria, nós mudamos a história da vida das nossas mães. E os nossos filhos mudaram ou vão vir mudar a história da nossa vida. Aí a gente continua com as nossas justificativas. Tá bom, mãe não é escolhida ao acaso, mas não dá para comparar a família sagrada, não é assim que é chamada a família de Jesus, com a nossa família, hein? Olha como nossas famílias são formadas. Então, antes da gente continuar, como nós temos que usar os exemplos desses grandes espíritos, vamos fazer uma pausa aqui. A gente pega Deus e coloca num patamar intransponível. Pega Jesus, põe no alto da cruz. E pega esses grandes espíritos como Maria, Francisco de Assis e os santos, coloca tudo no altar. E aí o que a gente vai fazer? Idolatrar, adorar, pedir, muitas vezes temer e fazer barganha. Não é assim? E aí a gente não lembra daquela frase de Jesus: farás o que eu faço e muito mais. Por que será que Jesus falou isso? Simples, gente. Realmente Deus é a perfeição, mas Ele não é intransponível. Nós temos que nos relacionar com esse Pai, nós somos filhos dele. Tem que ter um relacionamento. E todos os outros, de Jesus aos mais primitivos, todos criação do Pai. Simples e ignorante. Vamos chegar sábios e virtuosos. Por isso que ele diz: farás o que eu faço e muito mais. Nós também vamos chegar nessa condição. Não é para eles estarem no altar e nem no alto da cruz, gente. Eles não vieram aqui só para a gente reverenciar, pedir, fazer barganha. Todos, de Jesus a todos os outros, eles vieram aqui para nos ensinar a tornar-se um ser humano melhor. Jesus se transformou no modelo e guia, e todos os outros são referências. Eles vieram para nos mostrar como tornar o ser humano melhor. Aí, enquanto a gente deixa eles na cruz ou no altar, não precisa fazer mudança, né? Porque se você colocar eles como modelo de ser humano e referência, você vai ter que agir como eles. Então a gente vai se justificando, gente. E nós temos que tirar Jesus do alto da cruz e esses grandes espíritos do altar. Trazer eles aqui, ó, como referência para nós. Então, realmente, tem uma distância entre nós, evolutiva. Estamos aí alguns milhões ainda para chegar na condição de um anjo. Então, lógico que as famílias são formadas, sim, diferente, né? Nós sabemos como é formada a nossa família, né, gente? É uma família com os espíritos se agrupam para aprendizado, para corrigir desafetos, os nozinhos que vão se formando durante as reencarnações.
Nós de ódio, de vingança, a gente precisa desatar esses nós, transformar em laços de amor, de amizade. Temos compromisso. Não é uma família homogênea. Como diz, eles são tortinhos, nossos familiares, mas nós amamos, né? Então a gente ama, mesmo com aprendizados, experiências, resgates dolorosos que nós chamamos. Mas nem sempre, gente. Nem sempre a dor de uma família é resgate doloroso. Porque senão, fala para mim, o que é que Jesus e Maria tinham em termos de resgate? Eles não tinham lições para aprender aqui. Não tinham pendência a não ser nos ensinar. E da mesma forma, gente, que acontece com as grandes almas, também acontece no nosso meio. Hoje, que nós estamos aqui para prestar essa homenagem a Maria. Quantos espíritos estão se preparando para voltar à Terra? E esses espíritos sabem que vão ter provas complicadas, alguns resgates dolorosos, vida difícil, muita luta. Muitos sabem que vão ter morte violenta, que vão vir com deformidades físicas, mentais. E aí esses espíritos, gente, olham para esse conjunto de dor que terão que passar para ressarcir o passado e eles pedem. Muitos imploram por um coração de mãe que os acolha, que os receba como filho e fique com eles, nem que seja por um tempo pequeno até eles retornarem à pátria espiritual. E isso, gente, não é um pedido fácil. Não dá para fazer esse pedido aonde esses espíritos sabem que vão ter uma vida difícil para um coração imaturo. Então, muitas mães são escolhidas para acompanhar a dor purificadora do outro. Elas vêm antes. Depois recebem eles como filho, com todo o amor do seu coração. E mesmo com o véu do esquecimento, muitas delas sabem que vão ter que ver o filho partir logo. Aí elas querem aproveitar todos os momentos com esse filho. Momentos alegres, tristes, fáceis, difíceis, até que elas têm que ver esses filhos partirem antes delas. Gente, é uma dor muito grande. Não é fácil. E aí muitos falam, como Maria conseguiu? Como que aquela mãe conseguiu? Conseguiu porque não é um coração imaturo. Quando ela vem com uma missão dessa, ela tem a força aqui dentro. Apesar do véu do esquecimento, elas superam por quê? Porque elas sabiam. Então Maria sabia. Maria sabia o que é que ela ia ter que passar aqui. Então, gente, não podia ser um coração imaturo, que não tivesse força, que não tivesse coragem. Então Maria foi escolhida assim, lá nos mundos celestiais. Um espírito que na espiritualidade é chamado de Sofia, conhecida aqui na Terra por nós como Maria. Foi convidada. E ela lembrou-se de um outro espírito que a gente conhece por José. E ela sabia que esse espírito, sim, tinha pendências. Nas dobras do tempo, com o abençoado espírito de Maria. E ela quis dar oportunidade a ele, para acabar com essas marcas do passado. Tanto é que esse espírito que nós conhecemos como José, até hoje é eternamente grato ao espírito de Maria. Foi assim, gente, que se uniram aqui na Terra. Maria, 15 anos. José, 40 anos, viúvo com filhos. Essas grandes almas, como Jesus, Maria, quando eles vêm viver conosco, a gente chama popularmente de ser, né? A gente usa esse termo para que a gente possa compreender a evolução dos mundos, né? E a evolução deles se dá pela moral. Então, quando eles vêm viver conosco, esses espíritos, gente, obedecem, respeitam e cumprem as mesmas leis.
leis universais, as leis divinas, naturais, as leis ali adaptadas ao mundo onde eles vão viver, mas tem um detalhe: existem leis que nós desconhecemos. E esse desconhecimento de certas leis criam-se muita polêmica, muita dúvida em questão a Maria e José. Foi uma união nos moldes da terra? Houve uma relação carnal? Como foi a concepção de Jesus? Gravidez e parto de Maria? Natureza do corpo de Jesus? Maria foi e continuará virgem após o nascimento? José é o pai biológico de Jesus? Sinceramente, ela é a Mãe Santíssima, como a Fátima falou, protetora dos lares, envolve todos nós com seu amor. Faz diferença para vocês? Se algum autor tiver coragem de dizer realmente que conhece essas leis naturais que nós desconhecemos, vai mudar para vocês? Para mim, não. Então, gente, independente daquilo que vocês acreditam, mesmo que as nossas opiniões sejam diferentes, o importante é que a gente tire Jesus da cruz, tira Maria do altar, coloca como exemplo de ser humano. São os exemplos deles que nós temos que acreditar. Seguir os exemplos de paz, de educação, de amor, de caridade. Todas as virtudes que eles cultivaram, vamos tentar exemplificar. Então, Maria, que cada um fique com aquilo que faz vocês acreditarem nela como Mãe Santíssima. Após receber a anunciação do anjo, ela simplesmente então entrega a vida a Deus. Silencia e espera uma ação divina. Outro ponto, ação divina. A gente muitas vezes pensa assim, então você pede e vai esperar a ação divina. E a ação divina vai chegar, vai arrebatar com todos os nossos problemas, resolver, trazer a solução. É assim? Não. Tanto é, gente, que Maria é a maior prova disso. Porque a gente pensa assim, o nascimento do Messias, hein? Aonde foi? Uma manjedoura? E isso é ação divina? Porque se somos nós, no mínimo nós mulheres hoje vamos querer um hospital e o parto sem dor. Não é assim? De preferência sem sentir dor. Bom, Maria não precisava disso, mas sabe o que Maria queria, gente? Aconchego do lar. Maria já sabia que não podia ter a mãezinha do lado, que naquele momento elas acompanhavam, porque Ana já tinha desencarnado. Mas Maria queria pelo menos a parteira, as mulheres que auxiliavam. Quem que ajudou Maria, gente? José e os animais. Depois, com Jesus pequenino, teve que fugir para o Egito junto com José, para escapar da fúria de Herodes. É aí, gente, que começa a história da mãe de todas as mães, do modelo de mãe. E como mãe, esse coração ia passar por muitas angústias. Porque a maior dor para um ser humano é a perda de um ente querido. Essa dor triplica quando é a perda de um filho. E no caso de Maria, além de perder o filho, nós sabemos a condição que Jesus morreu, gente. Dá para vocês imaginarem a dor desse coração? Ela não podia ser um coração imaturo. Desculpe todas nós mães aqui, Jesus não podia ter uma mãe no padrão que nós temos hoje. Vocês já imaginaram Jesus com uma mãe igual a todas nós? Porque mãe é assim, pode ser recém-nascido, ter alguns aninhos, alguns 10, 20, 30, 40, 50,9. O que é para a mãe? Meu bebê. E a gente quer ele embaixo da nossa asa, protegido, queremos cuidar.
a gente cria o filho para nós. Vocês imaginaram Jesus com uma mãe dessa? E nós agimos ainda assim, gente, porque nós amamos de formas diferentes. Não é assim? Depende de quem eu amo, manifesta meu amor. No caso das mães, ciumenta, possessiva, protetora, chantagista, viu? A gente faz chantagem sentimental. A gente chora de saudade, a gente fica doente para eles voltarem. Não é assim, gente? Jesus, com uma mãe dessa, desculpa, super protetora, ciumenta e possessiva, ia complicar a missão dele. Maria ia interferir na missão de Jesus. Vamos parar para pensar? A gente interfere na vida dos nossos filhos? O que vocês acham? Quantas vezes não deixamos eles voar com as próprias asas? Muitas vezes a nossa influência, eu sei que é por amor, mas nossos filhos não decolam na parte profissional, financeira, social, emocional e afetiva. Vamos ser sinceros. Quantas vezes a sogra complica ou às vezes até colabora para uma separação? Maria não influenciava. Então, gente, Maria não podia ser uma mãe que amava de forma diferente. Ela foi escolhida porque Maria já aprendera a amar de forma incondicional. Nas suas várias reencarnações, Maria foi conquistando todas essas virtudes que nós estamos lutando, sonhando para conquistar. E voltava agora como Maria, para vivenciar e exemplificar como mulher, mãe e ser humano. Então Maria, gente, não tinha a dor resgate. A dor de Maria era evolutiva. Mas e por isso não quer dizer que ela ia ter vida fácil. Privilégios não. Essas grandes almas, quando vêm viver conosco, eles se adaptam, gente, à nossa condição. Eles vivem a vida como nós. Os nossos costumes, as nossas tradições, só com uma diferença. Sentem e agem diferente diante das mesmas situações. Porque conquistaram virtudes. Virtude, uma vez conquistada, você não perde mais, gente. Ela se incorpora. E ela vai manifestar no espírito a hora que for preciso, independente de onde você está, com quem você está. Então Maria passou pelas mesmas situações, mas agia e sentia de forma diferente. Então a vida de Maria foi igualzinha daquela época. Por isso que eu falei, tem que tirar ela do altar. Porque qual é a imagem de Maria? Para mim vem assim, aquela mulher linda, com aquele manto azul, rodeada de anjos, um ser angelical. É a imagem da Igreja Católica, porque eles reverenciam Maria muito mais do que nós, viu? São poucas casas que reverenciam Maria. É realmente uma imagem celestial, para na hora da nossa meditação, da nossa reflexão, da nossa oração. E aí a gente não consegue imaginar que Maria acordava como todas nós, cara amassada e descabelada. Aí tinha uma diferença, né? Não sei se a gente faz, mas Maria orava, arrumava a cama. Aí ia buscar água na fonte, não tinha torneira, não tinha chuveiro. Maria preparava pão, não dá para ir na padaria, pão quentinho. Se tinha preguiça de ir na padaria, você compra aquele pão industrializado, não tinha, tem que fazer pão. Aí Maria arruma a casa, viu? Cuidar de Jesus, dos filhos de José, fiava, tecia, ia para o campo, tinha que lavar a roupa, não tinha máquina, não tinha secadora, era na beira do rio. Tinha que preparar comida, viu? Que fogão a gás, micro-ondas, a air fryer, comida congelada, pronto, hoje só cozinha quem quer, né? Se não tinha condições, não estava cansada, não adiantava pedir pelo iFood, não. Maria estudou no Templo de Jerusalém, ia para a sinagoga,
Ela participava de batizado e enterro, festas. Maria gostava de festa. Bodas de Canaã, né? Não foi lá com o filho de Maria que ia junto, realizou o primeiro milagre? Primeiro milagre que está no Evangelho, né, gente? Porque aquilo que a gente chama de milagre, Jesus realizou do nascimento até a sua morte. Então, gente, foi para essa mulher que Deus deixou aos cuidados o maior espírito que esteve sobre a terra. Então Maria viveu a vida com os costumes, tradições, respeitando. A diferença de Maria estava nas virtudes. E foi exatamente as virtudes que influenciou de forma positiva e fez com que Jesus fosse muito do que nós conhecemos hoje. E dentro de tantas virtudes está afabilidade, doçura, mansetude, paciência, calma e humildade. Viu como falar de Maria e desses grandes, a gente não foge do tema do Evangelho? Quem acompanha, qual é o capítulo dessa semana? Bem-aventurados, mansos e pacíficos. Quer melhor exemplo de um bem-aventurado e pacífico do que Maria, gente? Então, os mundos celestiais, gente, nos presenteou com Maria. Ela foi uma joia rara. Ela foi uma grande alma que se dispôs a iluminar outras criaturas. Maria nunca agrediu qualquer pessoa, gente. Nunca humilhou um companheiro. Nunca violou o direito de ninguém. Nunca desviou do caminho da ordem, do amor e do bem. Não perdia tempo com lamentações e reclamações. Não exigia nada, nunca pediu nada para si e ela nunca disse não quando o coração queria ajudar. Maria foi uma estrela de Deus que brilhou na terra sem fazer exigências. Mas outra diferença de Maria, com toda a sua doçura, se precisasse, Maria era firme, forte e corajosa. Maria conseguia, gente, ao mesmo tempo que ela precisava ser enérgica, firme, ser dócil. Maria aliava doçura com firmeza. Ô dificuldade que nós temos que fazer isso, não é? Ou nós somos enérgica, firme demais e nos tornamos até rude, grosseiros. Ou nós somos tão dóceis que a gente é chamado de banana, de tolo. Não é assim? Então, gente, Maria influenciou de forma positiva a vida de Jesus. Então essa foi a mãe biológica de Jesus. E quando é que Maria passa a ser então a mãe de todos nós? A mãe da humanidade. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Alguns séculos. Naquela triste sexta-feira em Jerusalém, quando os céus choraram o crime mais bárbaro que a humanidade cometera. Ninguém, gente, maltratou mais o seu governador planetário do que nós. E essa triste sexta-feira foi particularmente doloroso para um coração. Um coração de mulher, um coração de mãe. Ela caminhava pelas ruas e era nítido. A sua fisionomia expressava, gente, toda a dor que aquele coração carregava. Ela ia caminhando e lembrando-se o que o seu coração, seus olhos e os olhos de todos aqueles que acompanharam o seu filho viram maravilhados. Leprosos eram curados, paralíticos voltavam a andar, cegos voltavam a enxergar, multidões eram alimentadas com a multiplicação de pão e peixe. Tempestade era acalmada e seu filho caminhava sobre as águas. Parecia que nada era impossível ao filho de Maria, que chegou a realizar um dos maiores atos praticados sobre a superfície da terra, ressurreição de Lázaro. Realmente, parecia que não tinha limite ao poder, à bondade, à sabedoria do filho de Maria. Até que um dia
Jesus, como sua mãe, era dócil, era alegre, se entristeceu. Se entristeceu e chorou. Se entristeceu e chorou no Monte das Oliveiras. Quem é mãe sabe como dói para um coração de mãe ver um filho derramar lágrima de dor e sofrimento. Do momento da prisão no Monte das Oliveiras até o suplício do Calvário, o vulto que mais impressionava em Jerusalém era de Maria de Nazaré. Porque na sua ternura, de um coração de mãe, era difícil entender por que o seu filho era assassinado na sua frente. Ela que passou a sua vida vendo aquele filho distribuir paz, esperança, consolo, caridade, alegria, agora era obrigada a presenciar uma das cenas de maior crueldade e violência que a humanidade cometeu. Não só, gente, prendemos injustamente o filho de Maria, como também nos excedemos em todos os requintes de crueldade e maldade. E o que mais doía aquele coração de mãe, que eu tenho certeza que doeria no nosso, era ver que seu filho, que fora capaz de curar todos os tipos de doente, todos passaram pela mão de Jesus. Paralíticos, leprosos, lunáticos, obsidiados, orgulhosos, criminosos, ateus, arrependidos, todos aqueles que o mal acomete o espírito e a carne. E ele não usou nenhum dos seus poderes para salvar a si mesmo. Do momento da prisão, gente, o filho de Maria silenciou e aceitou toda aquela violência, como se ele fosse um rio a receber lodo e pedrada, e dissolvesse toda a maldade do mundo sem reclamar. Então Maria, como todas as mães, se perguntava: por que, meu Deus? Por que meu filho está passando por isso? O que é que ele fez para merecer? Então, gente, como mãe, Maria pensava, sofria como todas nós. Mas aí está a diferença de Maria. Aí está o porquê que ela é o modelo de mãe. Porque o coração de Maria sentia de forma diferente. O coração de Maria tinha a certeza que os desígnios de Deus são insondáveis. Os planos de Deus são soberanamente justos. Todo aquele sacrifício, todo aquele martírio de Jesus tinha um motivo. Na hora certa, ela saberia o porquê e o para quê. Isso, gente, chama-se fé. O coração de Maria sentia de forma diferente porque ela tinha fé. E os amigos espirituais nos avisam: caridade e fé dividem a maternidade das virtudes. Então, se Maria tinha todas as virtudes conquistadas, ela tinha fé. Então, nós temos que aprender a diferença de crença com fé. Vocês sabem, quem frequenta as aulas do Cássio sabe. Crença, você acredita, mas tem que ter certeza. E aí o Haroldo, da onde eu tirei para trazer essa palestra para vocês, diz: desculpem homens, ainda bem que tem poucos, mas crença é coisa de homem. Fé é coisa do espírito feminino, não é espírito da mulher, o do espírito feminino. Porque fé, gente, é mais que acreditar, é uma entrega à providência divina. Porque quando você crê, você está só envolvido. Como diz, a hora que o bicho pega, você cai fora. Fé é comprometimento. Você se entrega, você se coloca inteiramente à disposição da providência divina, com detalhe, muitas vezes sem entender. Maria se entregou aos desígnios de Deus sem entender aquela situação. Vocês já imaginaram se o anjo Gabriel narra a Maria todo o martírio da crucificação para uma menina de 15 anos? Não era o momento. Era o momento dela saber que ela ia ser a mãe do Messias e entregar sua vida a Deus. Isso é fé. Por isso que naquela triste sexta-feira, o vulto que mais impressionava era Maria.
Porque como mãe, como todas nós, Maria tinha certeza absoluta da pureza do seu filho e a tremenda injustiça que ele estava sofrendo. Mas a sua fé fazia ela aceitar que por detrás de todas as circunstâncias da nossa vida, gente, até dos nossos desatinos, dos nossos equívocos, existe sim uma inteligência suprema. Existe a espiritualidade nos orientando. Sempre foi assim e sempre será. Primeiro você se entrega. Na hora certa você vai saber o porquê ou para quê. Então Maria sabia, gente, que tem certas coisas nessa vida, como nós deveríamos saber, que não vão ser entendidas nessa vida. Existem situações tão carregadas, gente, de dor, de sofrimento, de injustiça, de violência, que você só vai saber o porquê na hora certa, no tempo de Deus. E muitas vezes é quando nós retornamos ao mundo espiritual. Então, Maria não se entregou aos porquê. Ela aceitou, porque quem entenderia naquele momento? Por que Jesus está passando aquilo? Por que Deus permitiu? Por que Ele não usou as suas faculdades? Então, não dava para entender os porquê. Então, Maria, naquele momento, renunciou a entender o plano de Deus para a sua vida. Aguardou o tempo de Deus, aceitou e resignou. Isso é fé. Então a espiritualidade diz que naquele momento da crucificação, como mãe, seu coração estava triturado. Maria não deseja a mãe alguma o que se passou no silêncio do seu coração, mas ela estava ali. Onde estava Simão Pedro? Ele disse que ele morreria por Jesus. O negou 3 vezes e fugiu. Todos os outros apóstolos se acovardaram e fugiram. Por quê? Porque estavam só envolvidos. Então, enquanto Jesus tinha poder, realizava curas, milagres, estavam lá. A hora que a coisa apertou, eles só estavam envolvidos, eles caíram fora. Quem ficou lá? Quem tinha fé, a sua mãe. Até que um dos apóstolos rompeu o silêncio da covardia. João, o mais jovem de todos, quase uma criança. Ele sensibilizou com aquela mãe que estava vendo o filho ser assassinado na sua frente. Aproxima-se de Maria e abraça. Como aquele abraço naquele momento foi importante para Maria, porque ela sentiu todo o conforto, todo o consolo. Abraçados, choravam com Jesus agonizando na frente deles. Como não se bastasse todo o sofrimento para aquele coração de mãe, um soldado pega uma lança, arremessa que acerta perto do coração de Jesus. Maria, como mãe naquele momento, gostaria que aquela lança tivesse atingido. E nesse momento, gente, Jesus encontra força, levanta a cabeça e deixa ainda derradeiras lições para nós. E a gente pensa, como é que Jesus encontrou força, gente, no momento desse? Porque além da dor física, que olha que nós fizemos um bom trabalho, hein? A gente transformou o corpo físico de Jesus num amontoado de carne, hein? Além dessa dor, tinha dor moral, de ver a sua mãe ali assistindo tudo. Se ele não fosse o Cristo, fosse apenas Jesus, o filho de Maria, ele falava, pelo amor de Deus, tira minha mãe daqui. Não deixa ela assistir tudo isso. Porque, gente, como dói para uma mãe ver um filho sofrer. Maria estava vendo Jesus ali agoniado, não podia fazer nada. Nós não damos a vida pelo nosso filho? Nós não fazemos tudo, até o impossível? Quantas vezes a gente fala, se eu pudesse trocava de lugar com meu filho, o que Maria podia fazer? Só dizer para Jesus, eu estou aqui com você. Então, esse momento, além de ser forte, ele foi terno, gente. Porque Jesus olha para Maria e fala, mãe, eis aí teu filho. Olha para João e diz, eis aí tua mãe. Maria entendeu o que Jesus estava falando. Naquele momento ele estava falando, mãe, eu sei do tamanho da tua dor. Mas no momento, por enquanto, mãe, entregue esse amor para outros filhos.
Não deixe a dor te derrotar. Não deixe a dor paralisar o seu amor. Mãe, deixe o seu amor fluir por outros canais, porque o amor, quanto mais divide, mais multiplica. Mãe, eu estou deixando um filho no meu lugar, por enquanto. João entendeu que Jesus está falando: olha, eu estou emprestando o coração da minha mãe para você. Vocês já viram lição maior de fraternidade do que essa? Me desculpe as grandes almas, os grandes espíritos que passaram por situações dolorosas, mas extrema como Jesus. Essa é a maior lição de fraternidade, gente. Aquele momento é o que Jesus mais precisava de mãe. Colinho de mãe, conforto de mãe. O que ele faz? Ele dá o coração da mãe dele para um outro filho. Então, gente, olha a lição que Jesus deixou para nós, de fraternidade. E aí, é nesse momento que Maria deixa apenas de ser a mãe biológica e passa a ser a nossa mãe. Porque nesse momento Jesus está dizendo a Maria: mãe, a minha missão física terminou. E eu sou grata, mãe, por tudo que você me auxiliou. Como minha missão terminou, a sua missão de mãe biológica também. E agora, mãe, você vai passar a ser a mãe de toda a humanidade. Olha que lição Jesus está deixando para nós. Vocês perceberam? Que é impossível, gente, nós cumprirmos a nossa missão, a nossa tarefa, sem as nossas mães. Então, Jesus foi grato a essa mãe. E Ele está nos ensinando também a ser gratos às nossas mães. E Maria compreendeu e seguiu o que Jesus pediu. Não paralisou diante da dor. Ela transformou, gente, a dor da perda, a dor da separação, a dor da saudade em trabalho. O trabalho para Jesus, ou melhor, agora o trabalho para o Cristo. Maria, após a morte de Jesus, 40 dias materializado, Jesus esteve aqui, não é assim? Sabe para quem ele passou toda a orientação? Para Maria. Maria foi a grande orientadora dos apóstolos. Eles não tomavam decisão nenhuma sem consultar Maria. E depois, Maria vai dar continuidade ao trabalho. Porque não foi aí que Maria começou a trabalhar. Assim que Jesus começou o seu trabalho, de 3 anos, levando a mensagem da Boa Nova, Maria não perdeu tempo que nem nós não, chorando, ligando para o filho voltar, que você está com saudade, que você está doente, não. Maria transformou a saudade do filho desde aquela época em trabalho. E ela sempre trabalhou junto com os necessitados. E tinha um carinho especial pelos leprosos. Então, Maria, após passar as orientações, parte para as proximidades de Éfeso. Uma pequena casinha que chamava-se a Casa da Mãe Santíssima. Ali, gente, formava longas filas todos os dias. Pessoas de regiões distantes, lugares diversos, com problemas diferentes. Ali, Maria atendeu também todo tipo de doente. Muitos iam buscar colinho de mãe, consolo, palavra, iam buscar aquelas mãos abençoadas que, como do seu filho, também curava, gente, os doentes do corpo e da alma. Com que amor, com que carinho Maria cuidava das feridas do corpo e da alma. Mais 30 anos Maria trabalhou. Até que no mês de agosto de 63 da era cristã, os ventos espalhavam aos 4 cantos do mundo que a flor de Nazaré retornava à pátria espiritual. Todos os animais se curvaram em respeito e olhavam para o céu e procuravam a estrela mais bela que já brilhara na terra. Os botões de rosas se abriram, os jardins se perfumaram e as nuvens brancas do céu formaram um lençol para cobrir o corpo da Virgem quando deixasse a matéria.
todos os apóstolos oravam em silêncio. Sentiram a presença de Jesus pelo perfume e a luminosidade que invadiu o quarto e transformou o corpo físico de Maria, não num amontoado de carne, mas sim numa bela estampa de mulher-mãe, que trazia no rosto o sorriso, nos ombros o manto azul e nas mãos um lindo botão de rosa, cujos espinhos todos ela tirara, reteve consigo, para que nós, seus filhos amados, ficassem apenas com a paz e alegria. Maria deixava o corpo físico, mas Maria não morreu, o amor não morre, ela continua lutando por uma terra renovadora. Continua amando todos como filhos, os bons, os maus, os cruéis. Por isso, quando nos sentirmos caídos, pecadores, órfãos, elevemos os nossos olhos aos céus. Busque Maria, que ela vai continuar derramando sobre nós o amor que ela sempre teve por nós. Infelizmente, gente, raramente os poderosos da terra socorrem os miseráveis. Esses, rejeitados pelo auxílio humano, levantam os olhos aos céus e buscam a ti, Maria, Rainha dos céus. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fosse a vossa sublime missão. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação do mundo nos seus dons supremos. O Senhor está sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram à sombra das desventuras. Entre as mulheres, sois a mãe das mães desvalida, o consolo das mães aflitas, cheias de mágoa e de planto. Ó Mãe querida, estendei suas mãos radiosas, onde choram as mães atormentadas. Maria, fortalece a nossa alma dolorida. Tu és a nossa porta da esperança, anjo de nossa vida. Maria, estrela amiga, que nas noites frias e escuras desce até nós, seus filhos, para nos agasalhar, para não sentirmos nem frio e nem fome das palavras de seu Filho amado, Jesus. Maria, sejais bendita entre todas as mulheres, pois tu és a rainha do mar, que com seu manto de luz seca o oceano de lágrimas que banha quase todo o planeta Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, benditos vossos braços, no quais amparastes o Mestre amado Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, agora e na nossa volta à pátria espiritual. Nossa eterna gratidão à Mãe Maria. Que todas as mães, encarnadas e desencarnadas, nesse dia especial, possa ser envolvido com o manto de luz de nossa Mãe. Uma boa tarde, um bom Dia das Mães. Queremos então agradecer a nossa companheira Liliana por essa maravilha de palestra. Como a gente sempre fala, né? Em qualquer das comemorações, é uma pequena homenagem que prestamos. Seja hoje, né, para o Dia das Mães, falando, lembrando da nossa Mãe Santíssima, seja quando falamos de Chico, de Bezerra, de Kardec, a todos esses grandes espíritos queridos, né? É pequena homenagem que prestamos, mas que as nossas vibrações de amor e luz cheguem, né, até lá, para que eles também, né, enviem sempre para nós essa luz para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Ave Maria,
abençoada Virgem Imaculada, és santa semente do amor. Ave Maria, Maria, que concebeu a luz em Cristo nosso Senhor. Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Toda coberta de luz, toda coberta de luz, é Maria quem vem nos lembrar do seu Filho Jesus. Amar incondicionalmente, perdoar frequentemente, mesmo que a ofensa nos seja feita constantemente. Amar incondicionalmente, perdoar frequentemente, mesmo que a ofensa nos seja feita constantemente. Que a nossa Mãe Santíssima nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos fortaleça no propósito que temos de seguir os passos do nosso amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.